seguindo a dica do pessoal, coloquei no modo avião aqui, não vai ter interrupção mais. Então, no tópico 1 do edital de vocês, eu fiz um breve retrospecto aqui da parte das constituições acerca da assistência, judiciária no Brasil. E aí eu disse que na Constituição de 34 foi a que primeiro surgiu, na de 37 houve omissão, ressurgiu na de 1946, e aí na de 67 também tivemos, e aí veio com grande força com a Constituição de 88, com a redação do artigo 134 da Constituição Federal de 88. E aí eu disse para vocês também que após isso tivemos a Emenda Constitucional 45 de 2004, que trouxe a Defensoria Pública sua autonomia administrativa, funcional e financeira. Perfeito? E aí isso fez surgir em 2009 a Lei Complementar, o que? 132 de 2009, que trouxe profundas alterações na Lei Complementar estadual número 80 de 94. E eu acho muito importante a leitura dessas leis e, como eu disse lá no início para vocês, concentrar na Lei Complementar Estadual 146, porque o concurso de vocês é o quê? Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Pessoal, em breves linhas gerais, eu posso trazer para vocês a Lei 146 de 2003. Ela preceitura o seguinte, que ela dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, dispõe sobre a nossa carreira, dizendo que a Defensoria Pública é função imprescindível à Justiça, etc., no artigo 2º, e aí diz que considere-se juridicamente necessitado quem declarar na forma da lei. Pessoal, o que é o hipossuficiente que a gente atende? Qual que é o critério adotado pela Defensoria Pública? O critério adotado pela Defensoria Pública é aquele que ofere renda familiar de até 3 salários mínimos. A quem incumbe fazer essa verificação? Incumbe ao defensor público. O defensor público, então, ele faz essa verificação na análise de cada caso concreto. E aí até 3 salários mínimos de renda familiar a gente atende. Acima, a gente não atende. Mas dependendo do caso concreto, a gente pode relativizar isso. Pessoa jurídica pode ser atendida pela Defensoria Pública? Claro que pode. Só que a pessoa jurídica só vai poder ser atendida se ela estiver numa situação de penúria financeira, como, por exemplo, em recuperação judicial ou em estado de falência. Ou seja, só se houver o quê? Um estado de carência da própria pessoa jurídica. A quem incumbe apurar esse estado de carência? A própria Defensoria Pública, ou seja, o defensor público titular do respectivo atendimento. Certo? E aí, no artigo 3º aqui, traz as competências da Defensoria Pública. Dentre elas, eu posso citar para vocês a mais importante, que a conciliação antes da demanda judicial. Que isso aí já é o quê? Uma realidade agora do novo Código de Processo Civil. Conciliar primeiro, para só então a gente poder, não tendo êxito na conciliação, ingressar com a demanda judicial. E aí daí vem a mediação, conciliação, são princípios que estão assim, dia a dia na Defensoria Pública. Certo? Analisando ainda mais à frente a lei orgânica, ela traz no artigo 6º aqui os órgãos da Defensoria Pública. Pessoal, atenção nesse artigo 6º aqui, porque ele traz os órgãos da Administração Superior da Defensoria do Estado de Mato Grosso. Esses órgãos são o que? A Defensoria Pública Geral, a Subdefensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, as subcorregedorias gerais da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e um termo aqui que eu acho que pode cair na prova de vocês como órgão da administração superior, o Colégio dos Defensores Públicos de Segunda Instância. Esse órgão, ele está contido na lei, porém ele não tem uma eficácia prática muito grande na Defensoria Pública. Qual que é a importância disso? Para cair na prova de vocês. Então, no artigo 6º, eu faria um grifo na letra F, no inciso 1, letra F. Por quê? Porque lá tem um termo, Colégio de Defensores Públicos de Segunda Instância. Vocês têm que decorar esses órgãos da administração superior, porque são de alta incidência nos concursos de Defensoria Pública. Eu tenho certeza absoluta que vai ser cobrada alguma questão sobre esses órgãos. Então, órgãos da administração superior, memorizando, primeiro, Defensoria Pública Geral, Subdefensoria Pública Geral,
Conselho Superior da Defensoria Pública, Corregedorias Gerais da Defensoria Pública, Corregedoria Geral da Defensoria Pública, perdão, subcorregedorias da Defensoria Pública e o Colégio das Defensorias Públicas de Segunda Instância. Então, esses são os órgãos, em linhas gerais, da administração superior. Quais seriam os órgãos de atuação da Defensoria Pública? São as Defensorias Públicas do Estado e os núcleos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E quem seriam os órgãos de execução? Seriam os defensores públicos de segunda instância, os defensores públicos de entrância especial, os defensores públicos de terceira entrância, os defensores públicos de segunda entrância e os defensores públicos também de primeira entrância e, por fim, os defensores públicos substitutos, que vocês estão fazendo concurso para quê? Defensor público substituto do Estado de Mato Grosso. A nossa carreira aqui, então, era dividida em 5 níveis. Primeiro nível, vocês entram como defensor público substituto. Após passarem no estágio probatório e forem estáveis, vocês passam a ser defensores públicos titulares de primeira entrância. Após a promoção, vocês passam para defensor público de segunda entrância. Após a outra promoção, vocês passam a defensor público de terceira entrância. Por fim, após a outra promoção, vocês passam a ser defensores públicos de entrância especial. E no fim da carreira, vocês passam a ser defensores públicos de segunda instância. Na realidade, a carreira é dividida não em 5, em 6 membros, 6 níveis. A gente tem um projeto de lei aqui a gente tenta, no âmbito da Defensoria Pública, diminuir essas entrâncias. Por quê? Porque há uma disparidade muito grande entre a entrância de quem entra e de quem está no final. A diferença salarial é muito grande. Isso foi apontado, inclusive, no estudo recente, no 4º diagnóstico das Defensorias Públicas do Brasil. A nossa Defensoria Pública ela tem uma disparidade muito grande entre primeiro nível e o último nível salarial. A diferença entre uma e outra, 10% do subsídio. Então, apesar de nós estarmos no teto constitucional, a diferença entre uma entrância e outra é 10%. E isso é muito grande. A gente tenta reduzir isso para 5%. Isso aí é uma luta que vai ser travada por vocês que vão entrar na carreira. Perfeito? Então, pessoal, a gente falou sobre os órgãos da administração superior, os órgãos de atuação e os órgãos de execução. E aí, temos agora também o órgão auxiliar, que é a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública. A nossa Defensoria Pública é pioneira nisso também, porque algumas defensorias públicas do Brasil não existe ouvidoria. A ouvidoria externa, no ouvidor fora da instituição, que faz aquele papel de interlocução entre a sociedade e a Defensoria Pública, fazendo um controle externo um controle da sociedade sobre a atuação da Defensoria Pública. É um órgão muito importante porque faz o quê? Faz aquela interlocução do que a sociedade quer para a nossa instituição. E isso é um órgão que está contido lá no artigo 6º, inciso 4º, a linha A da Lei Complementar 146. Aí, pessoal, na nossa lei orgânica também, traz as atribuições dos órgãos da Defensoria Pública e como primeira artigo, no artigo 7º, traz o que é o Defensor Público Geral, como a forma de ingresso da nomeação do Defensor Público Geral. Você tem que saber isso aí, porque é um tema muito cobrado nas provas de Defensoria Pública, na legislação. O Defensor Público Geral ele tem que ter mais de 35 anos e tem que ser escolhido dentre um dos membros estáveis da carreira. A estabilidade adquirida na Defensoria Pública após 3 anos de atividade, de efetivo exercício na carreira. Então, só os maiores de 35 anos e estáveis podem concorrer ao cargo de Defensor Público Geral. E aí é feita uma eleição que ocorre em novembro, é formada uma lista tríplice que é encaminhada ao governador, que pode escolher qualquer um dos 3. Aqui na Defensoria Pública nós já tivemos uma vez um caso do menos votado ter sido nomeado. Isso então é possível. Então o governador do estado escolher qualquer um dos 3 da lista tríplice. Então é formada uma lista tríplice dos concorrentes, né, que tenham mais de 35 anos.
Esses terminhos aí, mais de 35 anos, lista tríplice, governador no meio, isso aí cai muito também. Então, a forma de nomeação do defensor público geral. E aí, pessoal, temos também as competências do defensor público geral, que vocês vão ter que ler em casa, tá bom? E aí depois vem o Conselho Superior da Defensoria Pública, certo? Esse Conselho da Defensoria Pública é um órgão consultivo, normativo e decisório. Então ele emite algumas decisões acerca da carreira, a questão de promoção, e entre outros assuntos. Isso aí vai depender de uma leitura atenta de vocês do artigo 15 em diante aqui da nossa lei orgânica. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo em dizer os incisos para vocês, que eu falo para vocês, isso aqui basta a leitura da lei seca, certo? Após o Conselho Superior, nós temos a Corregedoria Geral da Defensoria Pública. Em linhas gerais, a Corregedoria Geral da Defensoria Pública inclui o quê? O poder correcional sobre os órgãos, sobre os membros da instituição. Então, qualquer reclamação que tenha contra qualquer membro da Defensoria Pública é feita junto à Corregedoria. Então, resumindo aqui para vocês, a Corregedoria é o órgão correcional da Defensoria Pública. O corregedor, quem que é o corregedor geral? Ele só pode ser nomeado dentre os defensores públicos de segunda instância. Isso é muito importante, pode cair na prova de vocês. A lista tríplice dos candidatos a corregedor geral é formada pelo Conselho Superior e nomeado pelo Defensor Público Geral. Então, é uma lista tríplice formada pelo próprio Conselho Superior, que vota e forma uma lista tríplice de 3 nomes. E desses 3 nomes, o Defensor Público Geral pode escolher qualquer um deles, desde que seja Defensor Público de segunda instância. Então, é uma votação que não é aberta aos membros da instituição. É uma votação restrita ao Conselho Superior, a Defensoria Pública. Não é o governador que nomeia o corregedor, mas sim o Defensor Público Geral. Isso aí foi uma alteração da nossa Lei Complementar 146 de 2003, que atendeu às diretrizes da Lei Complementar 80 de 94. Então, a importância, nomeação do Defensor Público Geral, importância também aqui, eu digo, da nomeação do Corregedor Geral da Defensoria Pública. Isso tá, pessoal, no artigo 25 da Lei Complementar 146 de 2003. Atenção a esses dispositivos, porque eles trazem regrinhas que dependem de memorização. Vocês percebem que na legislação da Defensoria Pública a gente não tem muita raciocínio, é muita decoreba. Tem que ler a lei, não adianta. E aí, após a corregedoria aqui, a gente tem a primeira e segunda subcorregedoria geral, que são cargos de confiança que são nomeados pelo Defensor Público Geral, cargos de confiança, que são referendados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Também temos a primeira subdefensoria e temos a segunda subdefensoria, que são órgãos auxiliares lá do Defensor Público Geral. E aí, na nossa lei, nós temos uma particularidade aqui do Colégio de Defensores Públicos. Sugiro a leitura aqui do artigo 26C, 26D e da nossa Lei Complementar 146 de 2003. Esse dispositivo do Colégio de Defensores Públicos de segunda instância, ele tem na nossa lei, porém não tem muita aplicabilidade prática. Eu não vejo nada desse órgão na Defensoria Pública. Eu acho que ainda não teve efetividade na lei, mas porém, como está na lei orgânica aqui, pode ser cobrado numa prova de primeira fase de vocês, certo? Nós temos um tópico aqui também da Ouvidoria Geral, e aí também um tópico sobre a Defensoria Pública aqui no artigo 27 seguintes. E aí após, aqui nós temos falando também sobre os defensores de segunda instância, que é o mais alto grau da carreira. E aí, outro tópico falando aqui sobre os defensores públicos. Quais são as competências do defensor público? Aí é bom vocês lerem e memorizarem, porque sempre vai ter alguma pegadinha. Assim, por exemplo, aos defensores públicos compete o quê? Atender os necessitados em horários pré-fixados, tentar a composição amigável, entre outras atribuições, certo? Esse é o tópico acerca dos defensores públicos.
A forma de ingresso na carreira, isso aí todo mundo sabe, concurso público, de provas e títulos. Eu disse para vocês como é que é a carreira aqui. Vocês começam como defensor público substituto, depois passam para defensor, após a estabilidade, 3 anos de efetivo exercício na carreira, passam a defensores públicos de primeira entrância. Após a promoção, vão para defensor público de segunda entrância, terceira entrância, especial e, por fim, defensores públicos de segunda instância. Pessoal, a nossa carreira é muito parecida com a carreira da magistratura do estado de Mato Grosso. O Ministério Público aqui do Mato Grosso, ele tem uma carreira bem mais enxuta. E assim, a gente tenta, no âmbito interno aqui, se igualar a essa lei orgânica do Ministério Público. Porém, é de difícil aplicabilidade em decorrência da falta de orçamento. Para que a gente possa ficar igual ao Ministério Público na carreira, ou seja, em 3 entrâncias, a gente precisa de quê? De orçamento, grana. É isso que torna um pouco dificultosa essa mudança. Pessoal, então eu falei da carreira para vocês, do concurso, como que é feito. Aí, essa parte aqui do artigo 41, nomeação dos defensores públicos, exercício, etc., não acho tão importante. Estágio probatório, qual que é o prazo do estágio probatório de defensores públicos? A estabilidade adquirida com 3 anos. É diferente do Ministério Público da Magistratura, que tem o quê? Eles têm, não a estabilidade, eles têm eles, na realidade, eles não têm estabilidade. Nós temos a estabilidade, certo? Com 3 anos de efetivo exercício na entrância. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Isso está no artigo 50 da nossa lei orgânica, certo? Aí, aqui trata da remoção, promoção, os direitos dos defensores públicos. Na nossa lei orgânica, aqui eu vou citar algumas particularidades. Nós temos, na nossa lei orgânica, porte de arma, que poucas defensorias públicas estabelecem porte de arma para a gente. Aqui nós temos porte de arma, férias igual à da magistratura do Ministério Público, que são 60 dias de férias, certo? E outra coisa que foi alterada também é que nosso subsídio aqui é atrelado ao subsídio do Supremo Tribunal Federal, ou seja, no mais alto grau da carreira a gente recebe 90,25% do que recebe os ministros do STF. A partir do momento que há reajuste na remuneração do STF, a nossa remuneração é reajustada automaticamente. Em abril vai ter, parece que 8% de aumento. O aumento reflete na nossa carreira. Então, é isso. Essa lei complementar 146 também traz as garantias e prerrogativas. Outra coisa, os princípios institucionais da Defensoria Pública, muito importante. Os princípios institucionais são o quê? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. A unidade que a gente forma um todo orgânico, certo? Nosso órgão é um todo orgânico em si. A indivisibilidade, que é um membro substituir ao outro sem o menor prejuízo da atribuição. E nós temos a independência funcional, que a gente pode manifestar livremente, desde que seja amparado na lei e na Constituição. A gente tem convicção. Por isso é uma carreira tão atraente a Defensoria Pública, que permite que a gente tenha o quê? Independência na atuação. As garantias e prerrogativas aqui estão nos artigos 69, acerca do subsídio aqui, as férias, já disse para vocês, licenças, etc. Outra coisa, se entrar aqui no artigo 109, nos deveres dos defensores públicos, leitura atenta aqui no artigo 109, ter conduta irrepressiva na vida pública, comparecer diariamente no horário normal do expediente, entre outros deveres. E, pessoal, em linhas gerais, é isso que eu disse aqui para vocês, de mais importante dessa lei orgânica aqui. Então, atenção aos órgãos da Defensoria Pública, forma de nomeação do Defensor Público Geral, forma de nomeação do Corregedor Geral, Conselho Superior, que incumbe ao Conselho Superior, órgão normativo da Defensoria Pública, Corregedoria Geral, incumbe o que é o Poder Correcional. Pessoal, eu acho que a leitura atenta da Lei Complementar 146/2003, ela vai dar subsídio suficiente para que vocês consigam resolver
grande parte das questões que forem elaboradas na prova de vocês. Eu tenho absoluta convicção disso. E aqui, nessas breves palavras, eu disse para vocês, então, essa diferença, certo? Então, outra coisa também, que no edital de vocês traz aqui para finalizar hoje, a diferença entre a Defensoria Pública e outras carreiras. E eu acho que o mais importante aqui é vocês saberem a diferença entre defensor público e advogado. Nunca eu digo que defensor público é advogado. Por quê? Porque nós somos carreiras distintas. Primeira diferença, defensor público, ele não escolhe a clientela que o escolhe. Ou seja, só pessoas hipossuficientes podem ser atendidas pela Defensoria Pública. Ou seja, aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, que podem ser atendidas pela Defensoria Pública. Já o advogado particular, ele escolhe a clientela. Ele vai escolher a seu bel prazer. A gente não necessita de procuração para o assistido, a não ser para poderes específicos, como, por exemplo, queixa-crime, para ingressar com alegação de impedimento de suspeição, segundo o novo CPC. Então, o advogado já precisa de procuração. A gente faz um concurso de provas de títulos para defensor público. Já o advogado, ele faz tão somente a prova da OAB. E aí tem uma discussão muito forte aí na doutrina, jurisprudência, se o defensor público precisaria de ter OAB. O entendimento que eu acho prudente numa prova de defensoria pública é pela negativa da necessidade de OAB. Tanto é que muitos defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro nem sequer foram aprovados na OAB e exercem normalmente a atribuição. Por quê? Porque lá eles têm o entendimento que o próprio artigo 134 confere o mandato para o defensor público. Ou seja, o defensor público ele pode exercer sua atribuição normalmente, independentemente de prévia aprovação na OAB. Aqui, há exigência da OAB, mas eu entendo que essa exigência ela seria inconstitucional, porque na realidade a própria Constituição já permite que a gente exerça nossa atribuição, independentemente de prévia aprovação na OAB. Então, no tópico do edital de vocês tem essa inter-relação com outras carreiras. Eu acho importante aí essa diferença entre defensor público e advogado, tá? Então, breves linhas gerais, trouxe a explanação para vocês dessa parte histórica das constituições sobre assistência judiciária. Falei disso para vocês. Ingressei na Lei Complementar 146, fiz toda essa explanação, que eu pediria que vocês acompanhassem essa minha explanação novamente com a lei orgânica do lado, que aí vocês fariam a pausa e leriam esses artigos que eu citei para vocês, que são de alta incidência nos concursos da Defensoria Pública. Então, termino aqui a transmissão com vocês. Espero ter sido o mais claro e agradecer demais a receptividade do grupo aí. Dizer que a aula lá do dia 11 do 6 lá parece que está totalmente de pé aí. Temos alguns palestrantes confirmados, temas importantes. Espero nesse dia lá conhecer todos vocês, espero que todos compareçam e que haja, na realidade, uma simulação muito grande. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui, que isso que eu estou fazendo aqui é breves dicas de como vocês se prepararem para esse edital aí, hoje falando sobre a organização da Defensoria Pública, que são 10 questões que eu acho de suma importância essa leitura da Lei Complementar 146. Informação da banca, a banca é o FMT, ela vai ser, aqui finalizando vou responder as perguntas. Vai ser o FMT, primeira fase, segunda fase e fase oral. A Defensoria Pública, aquela banca da Defensoria Pública, só vai fazer a prova de tribuna, tá? Aqui, assim, pessoal, eu acho que o FMT, a gente vai dar uma olhada nesses professores titulares aí, Patrick Aala, Marcelo Teodoro, e o Valério Mazuoli também que dá aula lá. São pessoas assim que a gente pode fazer uma pesquisa aí no currículo Lattes para saber o que o pessoal publicou, o que está falando sobre defensoria. Também tem eu joguei lá no grupo de vocês um livro do professor Márcio Dorileu, que é secretário de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso.
Esse livro aí eu vou dar uma pesquisada nele, ver que temas que ele fala sobre defensoria pública lá e saber o que a gente pode aproveitar. Então, em linhas gerais é isso. Acho que isso aqui está servindo de um espaço muito profícuo aí para a gente conseguir transmitir informações aí gratuitas e conseguir atingir nosso objetivo, que é o quê? Transmitir informação para vocês da melhor maneira possível e possibilitar que vocês tenham a melhor noção dessa prova, que eu já superei isso, fui quarto colocado em 2007, espero que todos tenham êxito aí, torço demais para que desse grupo nosso aí saia pelo menos 100 aprovados, saia desse grupo nosso aí, torço demais por vocês, porque eu sei tanto que a ansiedade é muito grande nesse momento aí de angústia aí. Eu acho que o que eu trouxe para vocês aqui foi uma explanação dessa lei aí, para que vocês imprimam ela, façam uma apostila. Lá no Dropbox eu trouxe as atualizações também dessa lei. Tem uma atualização lá acerca, acho que do ano passado, que o defensor público poderá tomar posse no prazo de 60 dias. Isso aí ocorreu, pessoal, porque teve um problema no último concurso para nomear o pessoal, e eles tiveram que estender a posse e fizeram essa alteração legislativa. Então, atenção às mudanças legislativas. No edital de vocês falam Lei Complementar 146 de 2003 e posteriores alterações. As alterações eu já coloquei no Dropbox para vocês, está lá na legislação. Imprimam as duas, façam as devidas correções. Beleza? E aí, assim, o grupo está sendo muito proveitoso, estou gostando muito, estou me doando bastante, estudando muito com vocês. Hoje o trabalho foi árduo, foi trabalho de mediação, fiz umas 2 mediações, uma lá inclusive teve um problema de violência doméstica, eu tive que suspender a mediação e tive que tomar providência no âmbito da violência doméstica. Então, assim, a nossa atuação, assim, a gente tem que ser bastante cauteloso, minimizar os efeitos aí dos problemas para as pessoas e antecipar para vocês que na sexta-feira terá um encontro regional da Defensoria Pública lá em Primavera do Leste. Quem for de Primavera do Leste, vou estar lá na Defensoria Pública durante todo o dia lá, que vai ter uma série de palestras lá com o Defensor Público Rogério sobre o novo CPC, e quem for aí de Primavera do Leste está convidado para ir lá, para conhecer a gente lá. E Primavera, cidade que eu gosto muito, que eu fui defensor lá durante 3 anos, tenho um carinho muito grande por aquela terra, e de lá eu vou transmitir para vocês alguns piroscopos com algumas novidades dessa prova aí, e o que... Não, a palestra lá, vai estar fechada para os defensores. Eu vou tentar transmitir ela pelo piroscópio. O que vocês acham? A gente fazer uma transmissão ao vivo lá e tentar transmitir ao máximo essa palestra do professor Rogério. É excepcional. Professor da Unic, é um cara excepcional. Gosto muito dele. Perfeito. Vou até verificar com ele lá a possibilidade dele falar alguma coisa pra gente sobre o novo CPC. De fazer uma entrevista com ele e mandar ao vivo para vocês. A gente no intervalo lá, falar: ô Rogério, tem um grupo aqui de pessoas aqui, e eu vou passar a palavra para ele e o que eu puder extrair de proveitoso para vocês. E que legal, Franci, ele ter te orientado, ele é muito bom mesmo. Então é isso, em linhas gerais era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não vou tomar o tempo da noite maravilhosa de vocês aí. Hoje é quarta-feira, muito calor aqui em Barra do Garça, 36 graus. Aqui para usar terno e gravata aqui é muito complicado. Ar-condicionado, todos os cômodos da casa aqui não tem condição nenhuma de você não utilizar ar-condicionado. É muito legal a aula de hoje aí, tá? É isso. Hoje um pouco cansado do dia a dia aí, né? Faço essa batalha, né? E realmente, primavera, lembro até hoje que eu nem ligava ar-condicionado. Conseguia dormir aí sem ar-condicionado. Morava aí na Avenida Cuiabá, e no edifício Primavera Center aí. Tenho muita saudade daí. Saí daí muito triste, porque eu não queria ter saído daí. Foi uma cidade que me trouxe muita felicidade, muita alegria. Beleza? Então tá, boa noite aí pra todos. E é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Uma boa noite aí. Obrigado pela atenção.